Quando João Batista veio, ele anunciando a vinda do Messias, ele fala, fazeis penitência. Quer dizer que todo um tempo disponível que a pessoa tem, ela tem que procurar conhecer direito o livro Na Luz da Verdade, para ela voltar a ter a ligação com a luz. Se a pessoa não tiver firme com a ligação com a luz, ela não tem serventia, ela não tem como pedir auxílio. Isso fica bem fácil assim. Um pai, uma mãe que é mais ou menos firme e aquele filho já recebeu aqueles presentes e eles deram para aqueles filhos aquilo que os filhos precisavam. Os filhos não comportam direito, nenhum deles tem coragem de vir pedir um outro presente. Se os pais mantêm-se um pouco firmes. Na criação somos iguais. Como nós podemos pedir mais um auxílio? O auxílio é um presente. Se nós não usamos o nosso tempo para nos aprimorarmos, se não tivermos essa dedicação conosco mesmo de ter um aprimoramento com os ensinos, então como é que nós vamos pedir mais uma oportunidade, mais um presente? Como é que nós vamos sair da situação em que nós nos encontramos no momento? Então cada pessoa é que tem que ir observando assim, que é físico e é verdadeiro. A expressão, no caso da pessoa que não está irradiando de acordo, fala, não orna. Então, para nós nos harmonizarmos, para nós nos tornarmos agradáveis, é somente voltando com toda a força para ligar na luz. Porque tem a ligação. Porque quando aquele adulto está dentro da moradia, cuidando daquela criança, a criança vai para um outro ambiente, o adulto não precisa nem te chamar, ele começa a ficar pensando na criança, a criança vem até ele. Então está ligado. E a ligação existe. Há umas décadas, a gente lembra muito bem assim, os filhos tinham um comportamento que falavam que ia chegar na moradia a determinada hora, e chegavam. Os que ficavam na moradia sabiam que estavam ligados com aquele filho. E quando acontecia de um ir para uma região distante, para um trabalho, continuava ligado, porque quando acontecia alguma coisa, ele comunicava e diziam a ele assim que aconteceu. Então a ligação sempre existiu. Isso é físico, isso é verdadeiro. A ligação nós temos que voltar a ter com a luz. Nós temos que ter essa condição bem importante assim, de nos qualificarmos novamente, de perceber o que nós estamos irradiando, o que nós estamos pensando e como nós estamos influindo naquele ambiente da nossa moradia, naquele ambiente do nosso trabalho. Se nós não estamos influindo de acordo e não estamos ficando satisfeitos com o retorno que nós recebemos, então nós temos que fazer um esforço muito maior agora de compreender os ensinos de uma melhor maneira, para ter a capacidade de ter uma irradiação que fica em uma condição agradável. E também aquela condição bem importante assim, né? Da pessoa estar ligada. Do jeito que anteriormente ficávamos ligados com os elementos da moradia, devido ao sistema de comunicação há várias décadas, existia aquela confiança. Então nós temos que voltar a ter esta ligação novamente, mas é com o Criador, com os ensinos. Cada um tem que lembrar assim que tudo hoje é pessoal. Não adianta querer instruir um filho, conforme eu estou irradiando, é que o meu filho vai receber essa irradiação. Não é falando. Inventaram assim que a pessoa fala e tem que fazer o que ela fala, mas não é para fazer o que ela faz. Isso é uma acomodação, é uma degradação. Porque no caso do filho fica bem fácil assim. Se o pai tem um determinado costume, o filho passa a ter aquele costume. Se o pai não considera os seus pais, esse filho também não vai considerá-lo. Todas as coisas são bem simples assim. Se nós queremos que no ambiente da moradia ou no ambiente de trabalho venhamos a ter uma consideração,
nós temos que lembrarmos é que nós temos que irradiar de acordo com o que nós temos vontade de receber. E temos que lembrar assim, que é um esforço. Então a pessoa que não adquire a confiança, fica bem fácil porque nós conhecemos pessoas que ela faz de tudo e ela não adquire a confiança. É justamente porque o que ela pensa, o que ela sente, está diferente do que ela fala. E aquelas pessoas que chegam e que logo em seguida têm toda a confiança, é porque ela também pensa bondade e também ela pensa e ela sente aquilo que ela fala. Então, de imediato, ela passa a ter a confiança de todos. Então, aquele que não adquiriu a confiança é porque ele não pensa coisa boa, pensa diferente, ele sente diferente e ele fala diferente daquilo que teríamos que nos encontrarmos numa condição de integridade, ser íntegro. Porque quando o comandante dá a voz de comando, ele é atendido. Então, naquele tom de voz, acompanhou o comando. Isso é físico. Aquele adestrador, ele não fala uma coisa e pede para o animal fazer outra. Ele está ali concentrado. Essa condição a gente tem que unir os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, com a nossa fala. E nós temos que ter pensamentos bons, porque o animal é mais perceptível. Então ele percebe imediatamente. Se não tem pensamentos bons, ele sai. Fica bem fácil assim, num período anterior, que existia mais animais na rua, ficava bem fácil da gente observar assim. Ele já via determinado criança que vinha vindo, ele já saía de perto, ele já sumia. Então o jeito que aquela criança comportava, aquele animal já sabia, então ele já sumia. Isso é físico, então essas constatações nós temos que trazer para nós, para a nossa vida diária, e ir observando assim como é que eu tenho que fazer para melhorar. Então um livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esta condição de nos elevarmos e através dessa elevação ter a possibilidade de ver como é melhor o nosso caminho, a direção que eu preciso de ter para a minha vida. Então não tem essa assim de achar que existe uma injustiça. Não tem injustiça, porque tem um ensino muito importante que fala que aquilo que plantas, colhe. Então quer dizer assim, para nós termos uma colheita boa, nós temos que ter pensamentos bons. Porque aquela pessoa que tem pensamentos bons, o que acontece? Quando ele vai num ambiente que tem animais, os animais aproximam dele. É bem interessante, mas pode confirmar isso. Os animais aproximam. O jeito que aquela pessoa é, os animais sentem bem perto daquela pessoa. Então, esse jeito nós temos que trazer para o nosso relacionamento, para dentro da nossa moradia, para dentro do nosso trabalho. Com o auxílio dos ensinos, de estudar o livro Na Luz da Verdade, então a pessoa também vai ficando mais polida. Então ela vai sabendo o que ela precisa de falar, o que ela tem que calar. A pessoa tem que lembrar assim, que aquele que fala qualquer coisa, ele vai ouvir qualquer coisa. Aquele que pensa qualquer coisa, ele também vai ouvir qualquer coisa. Mas aquele que pensa bondade, fica bem fácil assim. As pessoas são cuidadosas, não falam qualquer coisa. Vão caminhando pela vida, atropelando. Porque quando a gente descuida dos nossos pensamentos, então nós temos que ouvir qualquer coisa e nós temos que lembrar assim, vai nos magoar. Para não sentirmos nenhuma mágoa, então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que melhorar.